Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, falando EBD, nós dando continuidade à lição de número 3 da revista Betel Dominical. Naquele projeto que nós estamos, se Deus quiser, aí ao término das 3 lições, estaremos falando sobre a relevância da igreja, sua essência e missão. Como nós fizemos na aula anterior, eu também gostaria de fazer nessa. Nós estamos usando os materiais disponíveis para este trimestre. Você tem a revista da Escola Dominical, ou Betel Dominical, e o livro que acompanha também a aula. São subsídios interessantes que nós precisamos ter, porque Paulo, quando nos fala sobre a relação de ensino-professor, ele fala no esmero, quer dizer, que nós devemos fazer da melhor maneira possível. Não procuramos sermos o melhor, mas fazermos o nosso melhor para Deus. E como eu sempre faço, nós temos aqui alguns livros, Manual do Professor da Escola Dominical, Marcos Tuller, anunciei também, na aula da CPAD, a Didática Essencial, também de Marcos Tuller, e Ensino Participativo na Escola Dominical. Relacionado à escola bíblica também, nós temos um escritor chamado Lécio Dornas, Vencendo os Inimigos da Escola Dominical, redescobrindo as alegrias das manhãs de domingo, e Socorro, sou professor da Escola Dominical. Tudo isto aqui nós usamos como base para os nossos estudos, para o preparo, para podermos fazer, como eu disse, não sermos os melhores nos comparando a ninguém, mas fazermos o melhor da nossa vida. Como eu disse, lição do número 3 vai ser ministrada no dia 21 de julho de 2024. O tema é a relevância da igreja no cumprimento de sua missão. Nós teremos por base, então, este tema que nos norteará de agora em diante, sobre a execução de uma obrigação, de um encargo que nós temos. E é sempre muito importante que nós pensemos naquilo que Deus tem nos dado a fazer, não como uma opção, não como qualquer outra coisa que não seja, que não nos leve a desenvolver, a nos empenhar da melhor maneira possível. Por isso eu usei aqui a questão, a relevância, nós estamos vendo desde a primeira lição, a importância da igreja na execução de uma obrigação. Esta era a visão do apóstolo Paulo, que se encontra em 1 Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 16 e 17, na versão Almeida Corrigida e Fiel, está desta maneira escrita: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois é-me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Veja a responsabilidade, a visão, como Paulo entendia aquilo que o Senhor havia dado a ele para que ele realizasse em sua vida na face da terra. Veja, ele diz: e pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se eu não pregar, se eu não anunciar o Evangelho. Veja, essa palavra ai é um sentimento praticamente de um peso que gera praticamente uma dor, da responsabilidade de ser um arauto de Cristo na face da terra. Nos lembremos também dos ais do profeta Isaías, até que ele diz ai de mim. Então nós precisamos ter, primeiramente, já começando a lição, primeiramente esta ideia de que não é a importância da igreja nesse cumprimento de uma missão, não é meramente figurativo, não é ilustrativo, não é para nós nos aparecermos, não é, mas uma execução de um encargo, de uma obrigação que nos traz um peso de responsabilidade um pouco maior do que nós temos em mente nos nossos dias. Vamos mais adiante no texto áureo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mateus capítulo 28 e o versículo de número 19. Então vejam bem, ele diz para nós irmos, portanto, ide e ensinai todas as nações. Essa questão de todas as nações será relevante no nosso caminhar até o fim desta aula. A verdade aplicada, né, ou a verdade prática, ou posta em prática, nos ensina desta maneira: cada membro do corpo de Cristo esteja comprometido em fazer discípulos e na edificação uns dos outros para o crescimento e a glória de Deus. Nós vamos ver isto mais adiante, e o Goiás já adiantando alguma coisa interessante que, veja, o escritor fala de um comprometimento, quer dizer, de um compromisso. Qual é este? Qual é este compromisso que nós precisamos ter? Veja que compromisso também fala de responsabilidade. Quando eu tenho um compromisso, eu tenho que ser fiel ao horário, eu tenho que ser fiel ao local e eu tenho que ser fiel ao melhor desenvolvimento daquilo que eu vou fazer ou que me comprometi a fazer. Então, a palavra comprometimento ou compromisso me traz todas estas ideias. E eu preciso ter isto em mente. Qual é o compromisso, então? Primeiro, fazer discípulos. Nós vamos ver isso no decorrer da aula. Segundo, edificação de uns para com os outros. Quer dizer, eu cooperar com você, você cooperar comigo, nós cooperarmos uns com os outros para esta edificação. Né? Quando falamos de edificação, nós obviamente começamos primeiro pelas escavações dos fundamentos, depois trazemos os fundamentos propriamente dito, as bases, os alicerces, e o edifício vai sendo construído, virão as paredes, virão as colunas, as vigas, e depois finalizando aí com uma cobertura, seja uma laje, seja um telhado, e o edifício ele vai sendo construído. Nossa vida espiritual, da mesma maneira, ela segue um padrão, ela precisa seguir um padrão para que essa estrutura, esta construção, este edifício, ele tenha uma solidez e ele tenha uma durabilidade, né, por causa das intempéries que nós temos aí no nosso dia a dia. Os objetivos da missão é revelar o verdadeiro papel da igreja no mundo, quer dizer, se há um verdadeiro papel, é porque existem papéis aí que a igreja está, muitas vezes, desempenhando que não é prioridade, da parte de Deus, que não nos foi dado como prioridade, vamos dizer assim. Né? O segundo objetivo é falar sobre o dever da igreja de edificar seus membros. Quer dizer, tem que haver esta mentalidade também, que a igreja é um lugar de edificação dos seus membros. E nós vamos ver isso no decorrer da lição. Destacar a igreja como representante de Deus. Muitas vezes nós gostamos de usar, né? Estou aqui representando fulano de tal, eu estou aqui representando fulanos de cicranos, né? E às vezes até no plural temos um orgulho muito grande de dizer que somos representantes deste ou daqueles. Porém, nós precisamos nos lembrar que a igreja ela é representante de Deus. Nós somos autoridades instituídas por Deus para representá-lo, para falar em seu nome, para atuar em seu nome, para trabalhar em seu nome, como o Senhor Jesus Cristo, e tudo seja feito no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O texto de referência está em Atos capítulo 13, do versículo de número 1 até o versículo de número 5, e o motivo da oração na missão é orar pela evangelização local e transcultural. Nós vamos ver a evangelização tanto local como transcultural, que nós também comumente chamamos de missão, né? Missão transcultural, ou aquelas que transpõem barreiras linguísticas, uma infinidade delas. Tá bem? Vamos mais adiante. A introdução, no esboço da lição, está a introdução à missão para com o mundo, missão para consigo mesmo ou missão para com Deus. Estes serão os 3 tópicos que nós trataremos nesta lição. Missão para com o mundo, missão para consigo mesmo e a missão para com Deus. Esta é a relevância. Na introdução, nós temos, para o nosso propósito, focaremos em 3 aspectos da missão da igreja.
relevância da missão da igreja em relação, quer dizer, em associação, em conexão, a importância desta conexão, desta associação ao mundo. Veja que muitas vezes nós podemos nos assustar aqui quando falamos da questão de associação com o mundo ou a conexão, a relevância que há nesta ligação, nesta conexão, nesta associação com o mundo, porque nós ficamos preocupados. A Bíblia nos diz para nós não sermos amigos do mundo, não nos conformarmos com o mundo. Mas veja bem que aqui o contexto, o mundo, eles não está falando da parte pecadora do mundo, das ideias, dos padrões, né, da moral, da conduta, mas mundo aqui com relação à humanidade, ao ser humano, não ao sistema, nem ao planeta, mas aos humanos, a raça humana propriamente dita, a quem é destinada o plano divino da salvação, o plano divino da salvação. Então nós vemos aqui uma associação com o mundo, ou ao mundo na questão do ser humano, esta relevância desta associação com Deus, né? Com Deus agora, esta deve ser a primordial, a principal, a prioridade, a primeira de todas as prioridades deve ser o nosso relacionamento com Deus e também em relação a si mesmo, quer dizer, a igreja cuidando dela mesma, a importância da igreja para ela mesma ou para os seus membros, para aqueles que fazem parte, que estão debaixo de uma determinada placa, de uma determinada denominação, de uma determinada, como nós temos o costume de chamar, igreja, tá bem? Então nós vamos focar principalmente nestas relações, nestas conexões, nestas associações, e nós tentaremos, ao final, citaremos também alguns escritores, como diz aqui na revista, para que a gente consiga dar um bom termo à lição de hoje. Bom, ponto de número 1, missão para com o mundo. Como eu disse, esta missão, quer dizer, nós somos enviados, temos esta obrigação para com o mundo. Então, o mundo, como já expliquei, a humanidade, não o sistema pecaminoso, corrupto do mundano, e nem também o globo terrestre, mas a humanidade em si, a quem é destinada, como já disse, a salvação em Cristo Jesus. Então, o escritor ele começa na introdução deste ponto dizendo: Cristo, de forma sucinta ou resumida, bem mais compacta, porém não de forma que não tão sucinta, de maneira que não deixe clara a sua ideia, aquilo que ele propôs à igreja, por isso ele diz, mas bem clara, revela o escopo, né, da missão evangelizadora da igreja no mundo. Então nós já começamos a perceber por aqui que toda esta ideia, todo este ensino, toda esta doutrina, ela parte de quem? Da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós vamos falar aqui no tópico, no subtópico do 1, o ponto de número 1 também, tá bem? Então, quando ele fala aqui de escopo, ele está falando de uma descrição detalhada, quer dizer, sucinta, porém clara, né? De forma bem detalhada, resumida, porém, que não nos deixa margem para dúvidas e nem para aquele sentimento de que falta alguma coisa. Porém, quando nós somos leitores que prestamos atenção nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver que Cristo, nos 3 anos e meio de ministério, se nós olharmos um tempo bastante curto, porém, nestes 3 anos e meio, 3 anos e meio, cerca de, nós vamos ver que Cristo ele nos passa esta doutrina, esta ideia. Bom, primeiro, missão para com o mundo, primeiro ponto, subtópico, evangelizar o mundo. E o escritor usa, obviamente, Atos capítulo 1, versículo 8. E lá nós temos a visão da atuação da igreja. Veja bem, agora nós vamos falar onde a igreja pode e deve atuar, trabalhar, desenvolver este ensinamento, este padrão de difusão da palavra de Deus. Então, Atos 1 e 8,
ele vai nos dizer a área de atuação. Ele começa por Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins, vamos achar, até os confins do mundo. Então vejam bem que a abrangência não é limitada, porém ela vai abrir um leque, né? Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha que coisa interessante. Porém, nós podemos destacar aqui, neste subtópico de número 1, que a ideia que nos é dada neste versículo é que nós temos um ponto de partida. Nós temos um ponto de partida. Não é meramente uma colocação como se fosse para encher, vamos dizer assim, para completar um capítulo da Bíblia. Não, é nos dada a forma de atuar e também o campo de atuação. Veja que ele começa dizendo em Jerusalém. Jerusalém é o ponto de partida. Jerusalém, depois ele diz, sereis tanto como em toda a Judéia, veja que já abrange um campo maior, Samaria vai um pouco mais longe e até os confins do mundo. O escritor diz assim, a partir da igreja local, a vontade de Cristo é que ela alcance o mundo. Ela quer a evangelização, a forma de evangelizar. Então, ele coloca aqui que não é uma vontade de homens, não é uma vontade da igreja propriamente dita, não é, mas é a vontade de Cristo. Cristo tem essa vontade, de querer que, a partir do determinado ponto, ou da localização da igreja, ela atinja, né, até os confins da terra. Ela alcance o fim do mundo, ela vá até o fim do mundo. Então, a ideia aqui é expressar que esta ideia de evangelismo, de evangelização ou missão, ela não partiu de nenhum homem qualquer, não é doutrina de homens, não é doutrina de ministros, não é uma vontade da igreja, mas é vontade de Cristo. Foi ele quem estipulou, quem nos deu esta ordem para que nós desenvolvêssemos o trabalho evangelístico e missionário da igreja. O escritor também coloca aqui, notemos que não se trata de completar a evangelização local para depois ir a outros locais, mas sim a igreja inicia simultaneamente promove o anúncio do evangelho em outras regiões. Veja que não é uma série, não são episódios. Eu vou fazer em Jerusalém, quando estiver pronto Jerusalém, eu vou para a Judéia, quando estiver pronto, não. Mas dá a ideia de simultaneidade, quer dizer, fazermos ao mesmo tempo, fazermos concomitantemente, fazermos ao mesmo tempo, uma palavra mais clara, mais conhecida. Veja que a questão aqui, quando a própria Bíblia, o versículo 8, ele nos dá a ideia, não dá ideia de uma progressão, vamos dizer assim, completei aqui uma fase, vou para a segunda fase, terceira fase, a quarta fase. Não, ele está dizendo que eu preciso fazer isto. Obviamente, para fazer tudo isso, eu preciso me preparar, eu preciso estar disposto, eu preciso ter os meios, eu preciso ter as ferramentas, eu preciso ter esta ideia inculcada de que, quando falamos em missões ou evangelização local e missões transculturais, eu não estou falando de fases, eu estou falando de simultaneidade. Quer dizer, fazermos ao mesmo tempo. Eu tenho uma parte da igreja que não foi chamada para a evangelização mundial, então ela vai cuidar da evangelização local. Eu tenho uma parte da igreja que pode ir dentro do meu país para outros estados, e tenho aquela parte que pode transpor barreiras linguísticas, alimentares, uma infinidade de coisas. Aqui no nosso país nós podemos ultrapassar barreiras, vamos dizer assim, às vezes até de sotaque. Linguística não, porque todos nós falamos português,
Mas há sotaques, o sotaque sulista, o sotaque nordestino, o sotaque nortista, o sotaque do centro-oeste, do sudeste, e assim sucessivamente. Nós vamos transpor. Mas tem aquela parte da igreja que foi chamada para transpor barreiras transculturais ou culturais, né, a grosso modo. Aí é linguística, cultural, alimentar, há uma infinidade de totalmente diferente daquilo que o obreiro, o missionário, a missionária está acostumada a viver. Outra coisa que ele diz, algo que ele deseja enfatizar, é que a missão da igreja também tem que ser corporativa. Nós estamos aqui na questão de evangelizar o mundo. Então, vejam bem, deve haver esta cooperação, né? Ele fala da somatória dos esforços de todos os membros. Quer dizer que é uma tarefa difícil. Todas as tarefas da igreja, elas são difíceis a partir do momento em que nós pensamos em algo espiritual. Se fosse meramente humano, racional, seria muito fácil. Porém, nós temos a parte espiritual, nós temos a parte das lutas, das batalhas, das oposições, de tudo aquilo que virá contra um dos trabalhos mais combatidos em todos os tempos. Nós temos o trabalho da oração e nós temos os trabalhos da evangelização. São dois trabalhos difíceis, um pouco mais difíceis do que os outros. Porque nós vemos uma grande, dentro desses mais de 30 anos aí, que estamos trabalhando para o Senhor, nós vemos uma barreira, uma oposição, e até mesmo dentro da igreja nós não vemos tanto ânimo para estes determinados trabalhos. Por quê? Porque exige esforço, não tem retorno, não aparece, eu não me destaco. Eu me lembro ali na cidade de Mauá, ainda no Jardim Itapeva, quantos ar livres nós fizemos ali na Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira, e a maioria das vezes o Senhor nos enviava a lugares que ninguém nos conhecia dentro daquela cidade, apesar de estarmos dentro da nossa cidade, dentro da nossa jurisdição. O nosso campo ainda era o campo do Parque São Rafael, né? Do nosso grande amigo pastor José dos Santos. E eu me lembro que nós íamos aos lugares, às vezes não tinham nem construções, uma ou duas. Fomos a lugares, às vezes, que nós dizíamos, mas aqui não tem ninguém para ouvir. E hoje é uma igreja naquele lugar, hoje tem uma grande congregação naquele lugar. Então, vejam bem, ele diz aqui também que outro ponto importante que nós devemos trazer à baila nas nossas mentes é que o trabalho não pode ser feito sozinho ou por meia dúzia de irmãos. De maneira alguma. É necessário todo o esforço corporativo da igreja e de todos os membros para que este trabalho ele possa se desenvolver da melhor maneira possível. E nós vamos separando, vamos dizer assim, esta somatória, né? Vamos ali, depois de todos reunidos e unidos no mesmo propósito, nós vamos aí, cada qual no seu trabalho, cada qual na sua, organizacionalmente falando, cada um na sua posição, na sua área, e a igreja ela vai trabalhar de uma maneira mais eficaz, né? E a sua colocação mais relevante. Então, a relevância na missão para com o mundo, nós vemos 3 pontos aí. Primeiro, é a vontade de Cristo que nós evangelizemos. Segundo, que ela é uma obra que não pode ser feita em etapas, não dá para ter essa ideia, a ideia de que nós devemos fazer ao mesmo tempo, né, reunidos, e como fazemos isso? Somando todos os irmãos juntos, de mãos dadas, de braços dados, nós vamos conseguir atingir aí localidades, os pontos mais longínquos da terra, através do trabalho missionário da igreja evangelística, da igreja. Interessante que também, apesar de toda esta necessidade, o bispo Oídes José do Carmo, na revista Betel Dominical, terceiro trimestre de 2017, na página 52, ele nos ensina mais ou menos desta maneira, abre aspas, os obreiros de Cristo não podem se lançar ao trabalho sem o poder
do Espírito Santo. Vejam, tem uma outra coisa interessante que nós precisamos, é deste revestimento, que aqui o bispo Oídes, ele diz assim, não podem se lançar ao trabalho sem o poder do Espírito Santo. Tanto é que o versículo 8 ele começa narrando, mas recebereis a virtude e o poder do Espírito Santo, o dunamis, o dinamis do Espírito Santo. Quer dizer, aquele revestimento que vai nos impulsionar para o trabalho missionário, para o trabalho evangelístico. Então nós precisamos deste revestimento de poder, tá bem? Veja que a ideia aqui não é que estes homens ou estes obreiros, eles terão o Espírito e os outros não. Não. A questão do batismo, do Espírito Santo, perdão, do Espírito Santo na vida do crente, ele é imbuído a partir do momento em que ele aceita Jesus como Salvador. Aqui seria um revestimento, né? Esse transbordar do Espírito Santo, vamos dizer, essa segunda cobertura que nós precisamos, porque, como eu disse, é um dos trabalhos que enfrenta mais oposição. Nós temos aí, eu acredito que vamos falar sobre a janela 10x40, você vai ver um cinturão de resistência gigantesco e até letal contra alguns, né, que se tornam mártires da igreja. Também aqui, abrindo aspas para o bispo, na mesma revista, ele diz assim, a obra missionária não pode ser feita de qualquer maneira. Por que não pode ser feita? Porque os seus resultados são eternos, porque nós lidamos com almas, lidamos com seres humanos e, acima de tudo, meus queridos irmãos, muitos profissionais trabalham com o ser humano, porém, quando eles perdem, é só uma estatística. Quando eles falham, ou quando eles erram, ou quando eles perdem, apesar de todo o esforço que eles possam desempenhar, vejam bem, é só mais um número. Porém, nós devemos ter a visão que, quando nós falhamos, é uma alma que vai se perder, não é meramente um corpo que vai ser deitado numa campa fria, mas uma alma que será perdida eternamente, que será perdida eternamente. É por isso que a relevância da igreja, a relevância dos trabalhos, a importância dentro desta área da evangelização, ela deve ser elevada ao quadrado, ao cubo, à quarta potência. Nós devemos ter um entendimento no grau superlativo da ideia de evangelização, porque lá fora, quando se perde uma pessoa, uma vida, é só mais uma estatística. Alguns sofrem, muitos sofrem, mas é uma estatística. Nós não, nós temos que entender que perdemos uma alma, perdemos ela eternamente, e nós sabemos o destino dela final. Bom, ponto de número 1, versículo 2, fechando as aspas, aqui para o bispo Oídes José do Carmo. Vamos para o tópico 1.2. A evangelização local refere-se à missão evangelizadora da igreja em cuja área geográfica ela se encontra. Porém, eu gostaria do ponto de partida um pouco mais à frente, quando o escritor ele diz assim, temos o exemplo da igreja de Jerusalém. Por que temos a igreja de Jerusalém como referência, como exemplo? Porque nós nos referimos à igreja local, a evangelização, quer dizer, como a determinar a área geográfica. Por quê? Ela deve partir de onde ela está, é óbvio. Não adianta eu querer cuidar do lote do vizinho se o meu está cheio de mato, se eu não conseguir carpir o meu. Então vejam bem, a obra evangelizadora, apesar de fazermos tudo ao mesmo tempo, não podemos negligenciar a evangelização local. E isto está aqui referido na lição. Ela alcançou, por que a igreja de Jerusalém ela é uma referência? Ela alcançou o mundo dos seus dias com a pregação do evangelho, mas não se esqueceu do seu contexto local. Foi o que eu acabei de dizer. Muitas vezes nós nos preocupamos demais, né, e nos esquecemos de cuidar, vamos dizer assim, da nossa própria casa, né, da nossa cidade, do nosso bairro, da vizinhança da igreja ou da nossa vizinhança propriamente dita. E isso compete a cada um de nós fazermos. Então, por isso, ela é uma igreja referência em evangelização e missões, porque ela começa no seu entorno, na sua localização geográfica, mas alcança o mundo enviando os seus obreiros, e nós vamos
temos que nos lembrar, né, que apesar deste grande avanço, ele começa com a perseguição a Estevão, com a morte de Estevão, e aí a igreja se espalha porque estava confortavelmente em Jerusalém. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós estamos confortáveis dentro de quatro paredes, né, tanto da denominação quanto de casa, mas nós precisamos sair deste lugar de conforto e irmos buscar aqueles que estão inscritos e relatados no livro da salvação, Então nós vemos aqui também, temos que repensar isto. Por que temos que repensar? Se este não for o nosso pensamento, também nós precisamos repensar, porque a igreja local, conforme veremos, que dá suporte à evangelização. Tá vendo? Outra coisa interessante, por que nós devemos nos preocupar? Quem é que dá suporte? Tem agências missionárias? Ótimas. Tem os centros missionários? Ótimos. Porém, quem mantém tanto financeira quanto com a cobertura de oração, os missionários e os seus evangelistas, é a igreja local, é aquela que envia os seus missionários. Ela não vai só enviar e largar de mão e deixar que uma agência missionária capaz cuide dele ou outras igrejas. Não, a responsabilidade é da igreja que enviou o missionário. E aqui o escritor ele diz assim, que conforme veremos, que quem dá suporte à evangelização mundial é a igreja local. Como eu disse, nós faremos a citação então do bispo Samuel Ferreira, na revista Betel Dominical do 4º trimestre de 1966. Ele faz uma citação desta maneira. Uma vez possuindo o poder, os discípulos saíram a anunciar Jesus, mesmo debaixo de proibição, cumprindo assim o plano divino para a igreja. E eu queria ligar esta parte a fala do bispo Ides. Veja, ele diz que nós não podemos ir de qualquer maneira, precisamos do revestimento, porque a obra missionária não pode ser feita de qualquer forma. O bispo Samuel Ferreira, ele diz assim, que uma vez possuindo o poder, os discípulos saíram. E muitas vezes nós pensamos até em ter isso. Ora, mas qual é a visão? Vamos assim, deixa eu figurar aqui essa ideia. Qual é a razão de uma caixa d'água, vamos dizer, estar cheia d'água? Se você, quando não houver o suprimento de água na sua residência oferecida pelo, sei lá, por um poço artesiano ou por uma empresa que mantém o abastecimento da água potável no lugar, se faltar, qual é a razão se eu não posso usar uma caixa d'água que está cheia? Ora, esta é a visão primária deste recipiente reserva que eu tenho. Quer dizer que, quando faltar do lado, eu vou usar do outro. Vamos usar assim. Veja, o crente cheio, para o que ele serve? A não ser para transbordar e derramar e encher outros. Então veja que o bispo ele diz assim, saíram a anunciar Jesus. Primeira coisa, eles saem depois de cheios, depois de obterem o poder, eles saem para anunciar o Senhor Jesus Cristo, ou a sua palavra, ou Jesus Cristo através da sua palavra. 2, veja o revestimento, a importância do revestimento. Eles saem, porém, a um quase que impedimento. Veja, ele diz, mesmo debaixo de proibição, está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 17 a 20. Então, este revestimento de poder, né, como ele diz aqui, sem o poder do Espírito Santo, vejam bem, aqui aterrorizaria alguns, porque a proibição era letal, a proibição era fatal. Se você descumprisse aquilo, você ia sofrer consequências. Mas mesmo debaixo destas possíveis consequências, aquele que está revestido de poder, ele vai fazer, sabendo que se o Senhor está guardando, se não guardar, o Senhor vai recebê-los em glória por causa da ideia deste revestimento, desta autoridade, cumprindo assim o plano divino para a igreja, fecho aspas, para o bispo Samuel Ferreira. Então vejam bem, a evangelização local, foi o que nós falamos agora, ela está nos dando a ideia da evangelização de uma determinada área geográfica. Né? Temos Jerusalém, a igreja de Jerusalém, pelo seu trabalho de alcance mundial, porém temos também a ideia aqui da
relevância que a igreja tem na questão do suporte à evangelização. A igreja não pode simplesmente mandar alguém para o campo e abandonar de maneira alguma. 1.3. A evangelização mundial. Veja, aqui é chamada também de evangelização transcultural, cuja finalidade é alcançar outros povos até os confins da terra. Veja bem, quando falamos de transcultural, nós estamos falando da junção de duas culturas diferentes e às vezes totalmente diferentes. Né? Aí a contextualização é necessário. Às vezes há lugares que nem as Sagradas Escrituras têm, existem na língua, no idioma, seja o que, como é falado lá no lugar em que o missionário está, ele vai precisar levantar todo este material, ele vai precisar se contextualizar, porém sem perder a essência da santidade da palavra e também das doutrinas sagradas. Né? E isso vai demandar do missionário, vai precisar que o pregador, que o evangelista, que o missionário, que o obreiro, ele se desempenhe um trabalho, ou ele se empenhe, vamos dizer assim, de uma maneira mais profunda, mais... Nós precisamos sempre nos lembrar disso. Culturas diferentes, ou às vezes totalmente diferentes. Imagina você chegar num lugar desse, que você, às vezes, é por isso que é necessário o preparo do missionário. Ele tem que saber para onde ele vai, ele tem que aprender o idioma, ele tem que, pelo menos, ter uma base daquilo que é falado, da base alimentar, da base social, ele tem que se inteirar de onde ele vai. Por isso é necessário o preparo. Por isso o bispo Oídes disse, o obreiro não pode ir de qualquer maneira. Ele colocou a questão do poder do Espírito Santo. O bispo Samuel Ferreira, ele coloca que depois de cheio eles vão, e também precisamos da parte humana, precisamos nos preparar para isso, para quando o Senhor nos solicitar o nosso trabalho, nós estejamos prontos para dizer como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vejam bem. Então, você, o missionário, você que tem desejo de missões, você que tem desejo de evangelização, já vá se acostumando, se inteirando. Né? Às vezes você tem desejo de ir para um determinado país, de um determinado estado, mesmo brasileiro, se informe, aprenda como se conduzir, como estar ali. Então, vejam bem, a evangelização transcultural, cuja finalidade é alcançar os outros povos, isto é, os confins da terra. Novamente, eu gostaria de abrir aspas aqui para uma fala do bispo Oídes José do Carmo, esta feita na revista Betel Dominical, terceiro trimestre de 2017, na página de número 56, abrindo aspas para ele, ele diz: o grande legado missionário foi transmitido para nós através do exemplo vivo de homens que entregaram suas vidas à causa do Mestre. Veja que ele traz a relevância também, a importância deste legado, desta história que nos foi passado. Né? O que é um legado? O que é passado de geração a geração. Quando nós olhamos propriamente dito, nós temos aí a galeria dos heróis da fé, que se encontra no capítulo 11 de Hebreus, então nós temos a referência de como estes homens e mulheres, não somente homens, mulheres, crianças, jovens, eles foram cooperando com suas vidas, com seus legados, até que o Evangelho chegasse até nós. E nós vemos que não foi de uma maneira muito fácil. Né? Alguns deles, como eu disse, até sofreram um martírio para que o Evangelho chegasse até os nossos dias, chegasse até nós. E nós precisamos estar dispostos para isso. Então, o bispo Oídes, ele diz aqui o grande perdão, né? Oídes José do Carmo, ele diz: o grande legado missionário foi transmitido para nós através do exemplo vivo de homens que entregaram suas vidas à causa do Mestre. Nós somos frutos de missões. Nós, as Assembleias de Deus, somos frutos da obra missionária. Né? Daniel Berg, Gunnar Wingren, todos nós conhecemos a história, conhecemos o início da nossa história e nós precisamos valorizar isto. E, se possível, também fazermos tanto quanto, ou pelo menos tentar fazer, ou fazer tanto quanto estes missionários fizeram para que nós pudéssemos contar a nossa história hoje e também falar do Evangelho debaixo do poder pentecostal.
do poder pentecostal. Veja bem, ainda com estas aspas aqui ao bispo Oídes José do Carmo, ele diz também que nós agora precisamos ter um coração pronto para obedecer ao chamado de Deus e fazer missões. Vejam bem, às vezes a palavra missão ela assusta, né? Então vamos falar de evangelização e missão. Então nós precisamos ter um coração pronto para obedecer ao chamado de Deus, seja na evangelização aqui dentro do nosso país, seja fora dele, seja em outro estado dentro da nossa federação. Contudo, o coração precisa estar pronto para obedecer o chamado do Senhor nosso Deus. Existem pessoas que eles simplesmente fecham seus corações e não permitem que Deus haja em suas vidas. Então, eu ensinei que Cristo, de forma sucinta, mas bem clara, revela o escopo da missão evangelizadora da igreja no mundo. Agora vamos para o tópico de número 2. Missão consigo mesma seria missão para a igreja, missão da igreja para a igreja, ou a missão da igreja com a igreja. Qual é esta missão? O segundo aspecto da missão da igreja é em relação a si mesma, que já tem o princípio de dever de edificar seus membros. Quer dizer, a palavra princípio ela traz a ideia de essencial, de fundamental. Então vamos dizer assim, é dever fundamental, essencial da igreja edificar seus membros. Então, esta é a primeira ideia que nós temos, desta desta ideia, deste pensamento fundamental, quer dizer, é a base para todo o progresso da igreja, é a ideia de que ela tem o dever de edificar seus membros, sabe? Aquele pai de família que, ao invés de ele propiciar uma vida tranquila para seus filhos, sua esposa, ou se a esposa é a mantenedora do lar, ela simplesmente pega e leva para os outros lá de fora, que não tem nada a ver com a sua família. Porém, nós vemos aqui que o dever fundamental da igreja é edificar seus membros. Quer dizer que nós precisamos nos lembrar que nós precisamos, se nós vemos no decorrer da lição, esta ideia de fundamental importância ou fundamental dever, que é edificar ou cuidar ou fazer de tudo para o bem-estar dos membros da igreja que nós trabalhamos. Então vejam bem, no último parágrafo o escritor diz assim, a importância fundamental de ser um membro atuante de uma igreja local. Veja, aqui no ponto de número 1, ele termina o ponto 1.1 dizendo isto posto, quer dizer, quando nós falamos sobre o ponto de número 1, nós falamos, ele diz, isto posto, compreendemos a importância de ser membro da igreja. Agora ele diz a importância fundamental de ser membro atuante. Veja bem que não é somente a ideia de pertencer a uma denominação, mas fazer parte dela. Como que é isso? É você estar participando, cooperando, trabalhando, se envolvendo, se engajando, estando junto, trabalhando, se oferecendo, sendo convidado, estando disposto, um coração, como disse aqui, pronto para obedecer. Isto é ser um membro atuante da igreja. Então vejam bem, a lição, o texto todo ele vai falar sobre Efésios 4,16, sobre a edificação do corpo, né, que nós conhecemos também o versículo, e não somente, que isso é uma obrigação, não somente do pastor ou do ministro, quer dizer, não é a obrigação do pastor, somente do pastor e do ministro edificar ou cooperar, mas a importância de termos membros atuantes dentro da igreja, quer dizer, ministérios muitas vezes não é só o ministério que nós sabemos, né, os 5 ministérios específicos que Efésios capítulo 4 nos ensina. Não, existem vários ministros, vários ministérios dentro da igreja. E esses ministros, esses líderes, eles precisam ser atuantes e fazer com que seus grupos também se envolvam de uma maneira mais apegada
agarrada às necessidades da igreja. Quer dizer, aqui no caso, seria a edificação dos seus membros, a edificação da igreja, a edificação do povo. Então aqui, lá a importância de ser um membro, aqui a importância de ser membro atuante, tá bom? Então preste sempre atenção nestas singularidades da lição, singularidades. Não seja um leitor somente curioso, mas preste atenção, você vai ver bastante, você vai aprender muita coisa. Tópico 2, subtópico 2.1, edificar seus membros. Então, nós vemos aqui, há 3 formas de edificar os membros. Primeiro, por meio da comunhão, quer dizer, estar junto, ter tudo em comum, ficar junto, separar, dividir. Não é separar grupos dentro da igreja, mas o que você tem é compartilhar. Nós vemos tanto esta palavra, ouvimos tanto esta palavra. Compartilhe, comente, se inscreva, compartilhe, compartilhe. Então, muitas vezes aqui nós vemos isso também há muito tempo na igreja. Quando olhamos lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, do versículo 42 até o final do capítulo, nós vamos ver que a igreja era uma igreja que trabalhava com a comunhão, estava envolvida, havia comunhão, tinham tudo em comum, vamos dizer assim. Então, esta é a primeira parte. Quando nós mantemos este achego, né, esta comunhão uns com os outros, nós edificamos. Porque uma coisa é o crente dentro da igreja. É aquela pergunta, quem está feliz com Jesus? Ora, todos vão levantar as mãos, quem vai querer ficar para trás ou perder ponto? Mas é no dia a dia, é no lar, é conhecendo o irmão, é conhecendo a família, é conhecendo suas necessidades, que nós vamos estreitar esta comunhão, tanto se há necessidade ou não. Não precisa ser propriamente dito na questão de uma necessidade, qual seja ela, mas a comunhão vai haver a partir do momento em que nós nos chegamos uns aos outros ainda mais. Segundo, por meio da instrução, esta edificação ela é feita também por meio da instrução e do ensino. E isso nós temos 2 áreas importantes na igreja, e temos a área importante, vamos dizer assim, ao lado da igreja. Então nós temos os cultos de doutrina e nós temos a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical ela não é um órgão separado da igreja de maneira nenhuma, pelo contrário, é de vital, de fundamental importância, relevância a escola bíblica dominical. Por isso, ela não pode parar. Eu estava vendo um card agora, e alguns dias já está aparecendo, que a escola dominical não pode parar. Ela é a maior instituição de ensino da Bíblia no mundo, a maior e melhor instituição. Nós temos os cultos de doutrina, onde os nossos pastores eles vão nos ensinar as doutrinas basilares, fundamentais, vitais para que a igreja ela tenha vida e relevância. Nós aprendemos isso. Aquela que eu falei fora são os núcleos teológicos, as escolas teológicas, as faculdades teológicas. Obviamente, precisamos nos precaver, né? Não é qualquer instituição, não é qualquer lugar. Você precisa saber se ela tem a base, se ela é estruturada, se o seu credo ele condiz com o credo da nossa igreja, da nossa denominação, da nossa visão, vamos dizer assim, do evangelho, a visão pentecostal. Você precisa se ater para não trazer doutrinas, não são erradas, né? Vamos dizer, as doutrinas secundárias, como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, as doutrinas secundárias, mas vai criar uma determinada crise ali dentro da sua igreja. Então não traga confusão. Procure se envolver com pessoas ou com instituições, com lugares que tenham a mesma visão, tenham a mesma ideia, tenham o mesmo pensamento que nós temos. Então, vamos aqui mais adiante. Agora a parte, né, através do ensino, da instrução e do ensino, e por meio da disciplina. A questão da disciplina aqui, obviamente, ela deve ser aplicada com amor, com carinho, né, com parcimônia, porém, deve ser aplicada a correção. Então, a igreja é edificada através da comunhão, através do ensino e da instrução e da disciplina. Porque um filho sem disciplina, obviamente, ele vai achar que ele pode fazer tudo, que ele pode fazer qualquer coisa,
que de uma hora para outra vai dar tudo certo. Não, quando vem a disciplina, é justamente para chamar a atenção que não se pode, não se deve. Ele vai servir tanto para o que está sendo disciplinado, quanto para os demais membros que verão também esta disciplina e, obviamente, não vão ou vou procurar não fazer o que o determinado irmão fez. Então, estas são as formas. Vamos abrir mais uma aspa aqui para o pastor Sérgio Costa, no livro A Igreja, né? O livro Igreja, editora Betel, 2019, ele diz assim, uma das características da Igreja do Senhor é o discipulado. Mais adiante ele diz, se a obrigação da igreja é aprender de Jesus através de sua palavra, é a obrigação desta o ensino das verdades de Deus. Está aí um resumo daquilo que nós estamos falando. Uma das características da igreja é o quê? É o discipulado, é o fazer discípulo. Fazer discípulos, irmãos, não é fazer a pessoa ficar com o meu jeito, com o jeito de falar, com aquilo. Porém, essa pessoa, ela imitar a Cristo. 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 1, diz o que? Sede meus imitadores, Paulo diz, como eu sou de Cristo. Então, quando nós discipulamos alguém, nós transmitimos a elas, a pessoa, a ideia básica das Sagradas Escrituras, não do que eu acho, do que eu penso, do que eu sou, de maneira nenhuma. Isto não é discipular, tá bom? Discipular é fazer com que a pessoa tenha a mentalidade de Cristo e aprenda as Sagradas Escrituras. Fecho aspas aqui para o pastor Sérgio Costa. 2. Cuidar dos membros. Então, o primeiro é edificar os membros, o segundo é cuidar dos seus membros, e eu vou ligar a missão social da igreja, que é o ponto 2.3, tá bom? Então, como cuidar dos membros? Realizar atos de amor e bondade, tanto para os cristãos, quanto com os descrentes. Por isso eu disse, eu vou ligar ao ponto 2.3. Vamos ver o que nós conseguimos. Priorizar, obviamente. Outra lição interessante que nós temos aqui, que apesar de nós trabalharmos tanto para os cristãos quanto para os não cristãos, quer dizer, quanto aqueles que não fazem parte, ou os descrentes, segundo a lição, nós devemos priorizar os domésticos da fé. O que é isso? Eu preciso dar prioridade, trazer em primeiro lugar, primeiro fazer para quem? Para os meus irmãos. Veja a ideia de Jesus Cristo quando veio anunciar o Evangelho, no Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz para aquela mulher também, ele diz, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Veja a prioridade, veja a prioridade. E em João, capítulo 1, versículos 11 e 12, o que o Senhor Jesus diz? João diz, ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então vejam bem, a prioridade não é que era uma prioridade na questão dos gentios não fazerem parte, ou não era a intenção de Deus salvar os gentios, não é nada disso. Os gentios, a igreja do Senhor, é o tempo da igreja, o tempo dos gentios que nós vivemos hoje, sempre esteve no plano de salvação de Deus. Porém, a prioridade é os judeus. Os judeus abrem mão, obviamente, está tudo pré-determinado e aí entra a ação para a igreja. É a hora agora dos gentios, né? Segundo alguns, a palavra gentios, cachorrinho, ela tem a mesma raiz, né? Então a questão ali não era tão ofensiva, não era ofensiva da maneira que nós pensamos. Porém, o Senhor estava lembrando que primeiro para os judeus, depois para a igreja. Como os judeus abriram mão, a igreja agora ela entra com a relevância, com a importância de, sem cometer o mesmo erro dos judeus, de estar disponível para evangelizar o mundo. Então, nós vimos aqui priorizar os domésticos da fé. Vamos abrir outra aspas aqui para o pastor Marcos Santana, no livro Aperfeiçoamento Cristão, da editora Betel 2018. Ele escreve mais desta maneira: como membros do corpo de Cristo, temos que estar comprometidos com a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Olha que coisa interessante. Cuidar uns dos outros, né? Não é eu ver a necessidade do meu irmão e simplesmente colocar adjetivos pejorativos no irmão, ou na irmã, ou no jovem. Essa não é a nossa função. A nossa função é cuidar, é tratar, como se fosse o bom samaritano. Todos passam de largo, né? Dois cargos muito importantes
passam de largo daquele homem ferido. Mas o samaritano, todos nós sabemos a história dos samaritanos, porque Cristo cita justamente o samaritano para tocar na ferida dos judeus, né, vamos dizer assim, e ele se desempenha, ele se desapega, né, da sua cavalgadura, do seu dinheiro, do seu tempo, ele até volta com aquele enfermo para colocá-lo numa estalagem lá, para colocar em lugar para ele ser cuidado, e disse: qualquer coisa, se eu ficar te devendo alguma coisa, eu pago na volta. Então vejam bem a tarefa, comprometidos com a responsabilidade de cuidar uns dos outros. E às vezes não é só cuidar com oração, nós precisamos ir além, precisamos fazer um pouco mais. Fecho aspas aqui para a citação do pastor Marcos Santana. Tá bem? 2, 3, a missão social da igreja, né? Eu disse que ia colocar ali juntamente. Assim como a responsabilidade, nós demonstramos que fazemos parte do corpo de Cristo quando cuidamos dos nossos irmãos, o contrário também é uma realidade na nossa vida. Veja bem, o escritor da lição diz: a omissão nessa área é a demonstração de que nossa fé é morta. Olha que coisa interessante. E eu quero ir para o final e fazermos um fechamento aqui. A demonstração de que amamos a Deus é quando amamos os irmãos. Veja que se a demonstração desta comunhão, desta responsabilidade, demonstra que eu amo a Deus, o oposto, quer dizer, a omissão, o fugir, a falta de ação nesta área, demonstra o quê? Que eu tenho uma fé morta. E ele cita Tiago, capítulo 2, versículos 15 a 17, né? Onde ele vai dizer: da fé, mostra a sua fé sem obras, eu mostro a minha fé com as obras, né? E sempre nos lembrando que aqui a questão não é para a salvação, é porque é salvo. Por causa da minha salvação, eu pratico as boas obras, ligando a Efésios, do capítulo 2, que Paulo cita que a salvação não vem pelas obras, mas é fruto da fé, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Tiago diz: olha, eu sou salvo e eu demonstro a minha fé pelas minhas obras. Quando eu sou omisso, eu estou demonstrando uma fé morta. Mas quando eu trabalho nesta área, eu me comprometo com esta área, eu demonstro também que eu amo a Deus, porque eu não posso amar a Deus que não vejo se eu odeio ou não contribuo ou não estou junto com o meu irmão que eu não vejo. Abrindo aspas aqui, dentro deste mesmo assunto, para o pastor Alex Cardoso, na revista Betel Dominical, no primeiro trimestre de 2006, que ele escreve desta maneira, abre aspas: de que vale a fé que presencia o sofrimento alheio e não se dispõe a acudir aos necessitados. Então vejam bem, ele trata aqui, né, de que vale a fé que presencia. Ora, essa fé é morta. Não podemos chamar de fé, porque a fé me leva a agir, a praticar, né, uma ação dentro desta determinada área. Que área? Tiago 2,15, ele diz que esse caso ele nos mostra que a história é urgente e que exige ações imediatas e generosas. Vejam bem, imediatas e generosas. A partir do momento em que eu tenho a mentalidade, o pensamento de que, ao ver o sofrimento do meu irmão, eu não posso ficar alheio a essa situação, ao mesmo tempo tem que vir a ideia de urgência, porém, essa urgência ela exige o quê? Ações rápidas, imediatas e generosas. Vejam bem, quando fala de generosidade, fala de mão aberta, fala de coração aberto, e às vezes dispor até de coisas, vamos dizer assim, que aparentemente nos farão falta. Não vai fazer, porque o Deus que nós servimos é o Deus que supre necessidades no momento certo. Então tenha certeza de uma coisa, que não vai faltar. Vamos mais adiante na aspas aqui para o pastor Alex Cardoso, que ele diz também: impressões sentimentais passivas diante da miséria, quando não se transformam em ações ativas de socorro, apenas endurecem o coração, tanto de um quanto de outro. Tanto de um
tanto do que precisa, tanto também do ofertante. Quando nós temos essas impressões sentimentais e elas não nos levam a agir, nós infelizmente temos este grande problema, o endurecimento, a petrificação do nosso coração, né, dos nossos sentimentos para com o próximo, para com os nossos irmãos. Então eu ensinei que a igreja tem o princípio dever de edificar seus membros, tá bom? É fundamental o dever, é essencial o dever de cuidar, de edificar os membros da igreja. 3, e último tópico, a missão para com Deus, né? Agora nós temos a missão para com Deus. A missão da igreja para com Deus consiste em edificar um templo espiritual para adoração a Deus. Na lição de número 2, na introdução do tópico de número 1, ele diz aqui, olha, veja, a adoração verdadeira é a mais uma questão de essência do que de formalidades, né, o escritor. A adoração envolve não apenas o lugar formal onde nos reunimos para cultuar a Deus, mas tudo o que fazemos em nossas vidas. Então vejam bem onde está a questão de um templo espiritual. Ele fala mais de essência do que de forma. Então este edifício tem que estar longe da formalidade e mais no espiritual. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. A adoração no Antigo Testamento, nós temos 3 fases da adoração. Nós temos os altares, né, que eram propriamente ditos, altares de pedras, onde eram dispostos a madeira, o sacrifício, e ali nós temos ali a tão conhecida história de Elias, que manda molhar 1, 2, 3 vezes o altar, e mesmo assim o Senhor recebe o sacrifício derramando fogo nos céus, e daí os 850 falsos profetas, infelizmente, são derrotados por esta grande demonstração. Deus se manifestava. Depois nós temos quando o Senhor Deus ele dá as medidas e toda a forma do templo ou do tabernáculo móvel, né? Até alguns outros usam outras designações. Eu chamo de altar, de tabernáculo móvel, né? De templo móvel, tabernáculo móvel, conforme a nuvem e a coluna de fogo se moviam, o povo tinha que se mover também, e ali o tabernáculo era desmanchado e ele era montado em outro lugar, quando o Senhor designava o lugar através do sinal da nuvem de dia. E, como eu já disse, no meio, o tabernáculo, em torno, disposta na ordem que Deus designou, as 12 tribos de Israel. Depois nós temos a magnífica construção de Salomão, no capítulo, né, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, nós vamos ver ali o Senhor aceitando o templo e toda a sua glória sendo manifesta. Nós temos a destruição dele, nós temos a reforma dele no tempo, depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, através de Esdras, de Neemias e Esdras, né, e mais alguns profetas e sacerdotes, e o povo que vem dos 70 anos de cativeiro. Depois nós temos aí a outra grande reforma, ampliação por Herodes, politicamente falando. Ele queria agradar o povo judeu para conter, porque o povo judeu sempre foi bastante belicoso. Então, para aplacar determinados sentimentos, ele transformou numa obra gigantesca e muito impressionante o seu tamanho, mas que, por fim, infelizmente, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito e o exército romano põe tudo abaixo. E nós vemos aí, alguns anos depois, retornando para casa, mas agora sem a reconstrução do templo de Salomão, da ideia que Deus deu a Salomão, que nasce no coração de Davi, né? Então nós vemos aí os 3 estágios da adoração no Antigo Testamento, e também o escritor nos lembra que na atual dispensação Jesus Cristo veio restaurar a verdadeira adoração. Por quê? Obviamente se tornou formalista, legalista, né, e às vezes até corrompido
o culto, né? Quando nós nos entregamos ao formalismo, quando nós nos entregamos ao legalismo e deixamos a espiritualidade de lado, obviamente tudo perde o sentido e tudo passa a ser mecânico, formal, sabe, externo, sem nenhum tipo de atrativos, vamos dizer, para Deus. Porém, o Senhor ele vem restaurar a verdadeira adoração, tá bom? Através do quê? Nem neste monte, Gerizim, nem aqui, nem lá, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, construindo uma habitação, uma casa para a habitação de Deus. Então nós vemos aqui que o edifício, né? Quando Deus está falando, quando o escritor está falando sobre isso, quando a Bíblia nos ensina sobre isso, ele não está falando meramente de 4 paredes, mas está falando do edifício como um lugar espiritual onde Deus habita. Ora, nós temos o templo coletivo, quando a igreja se reúne, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus, o Senhor a ajudará desde o romper da manhã. Então vejam bem, coletivo, mas também tem a ideia do individual, onde eu estou, eu tenho que me lembrar que eu sou o templo do Espírito Santo. Ora, e nós sabemos que o Espírito Santo não habita em templo sujo. Eu preciso, então, me lembrar disso. E eu concluo o último parágrafo do escritor, ele diz: a adoração a Deus, portanto, é um estilo de vida, independente de onde o adorador se encontra. Então, vejam bem, é uma área da nossa vida que ela não pode ser seccionada, ela não pode ser separada, distinguida. Eu vou ser crente aqui eu não vou, aqui eu vou manter a fé, aqui não, aqui eu serei santo, lá não. Não, a minha vida espiritual, todo o entorno, todas as áreas da minha vida tem que estar ligada à minha vida espiritual. Ora, senão eu não vou poder, eu tenho que ser honesto nos meus negócios, eu tenho que ser justo com os meus amigos, eu tenho que ser leal com a minha família, eu tenho que ser servil à minha igreja. Então vejam bem, a vida, toda a área da nossa vida, todas as áreas, elas devem estar ligadas à nossa vida espiritual. Então ele diz aqui que é um estilo de vida, a adoração a Deus, portanto, é um estilo de vida independente de onde o adorador se encontra. Maravilha? Abrindo aspas aqui também para o livro Adoração e Louvor, editora Betel 2016, não podemos adorar se. Ele vai dar algumas ideias aqui do que não é, 2 na realidade, e uma que é. Nós não podemos adorar se achamos que a adoração genuína só é encontrada onde nós estamos. Isso aqui fala de localidade. Tá? Veja que acima ele disse assim, independente de onde o adorador se encontra. Então, o inverso disso seria achar que a adoração é só onde eu me encontro. Esse é o contrário. Tá bom? Então, isto não é adoração. Ela só pode ser encontrada onde nós estamos. Alguns têm o costume de dizer isto, é só a minha igreja, só a minha denominação, a minha igreja que está certa, e vai por aí por diante. O que também não podemos adorar se achamos que a adoração é um produto exclusivo de determinado povo, igreja ou cultura. Está mais ou menos parecido. Porém, há a particularidade aqui que ele diz, povo, igreja e cultura. Veja, aqui singular, onde nós estamos. Aqui ele já diz, quando eu penso que a adoração ela é institucionalizada, ela é abarcada somente por um povo, igreja ou cultura. Agora sim, o que é adoração? Quando ela é fruto que nasce do coração quebrantado. Então, vejam bem, se eu não me engano, 57:15 de Isaías, ele vai dizer isto, que ele habita num alto e sublime trono, mas também com abatido e contrito de coração. Então vejam bem, a contrição e o abatimento, vamos dizer assim, do nosso orgulho, da nossa jactância, do nosso eu. Então isso permite que floresça em nós a adoração verdadeira, porque aqui nós estamos prostrados, né? Quando ele fala de quebrantamento, nós estamos prostrados, nós estamos com o rosto em terra, nós estamos com a boca no pó, como diz o profeta. Então nós precisamos nos lembrar, isso sim, deste ponto, deste princípio que nasce a verdadeira adoração. Fora isso,
não passa de apresentação da nossa parte. 3 e último, 3.3, seguindo o exemplo da igreja primitiva, vamos para o último parágrafo, ou seja, a adoração é um estilo de vida, a adoração e estilo de vida influenciavam o povo ao redor de quem? Da igreja de Jerusalém. O escritor aqui diz que a adoração desta igreja era uma adoração efusiva, quer dizer, era uma adoração fervorosa, entusiasta, tanto entusiasmada quanto entusiasta. Existem lugares que você vai que parecem verdadeiros velórios, né? Quanto disso, quando você vai, nem parece ser uma igreja que está cheia, que está plena, que tem os dons do Espírito Santo. Mas diz aqui que a igreja primitiva, a sua adoração era fervorosa, era entusiasta, era ardorosa e ela influenciava, ou o estilo dela, ela influenciava o povo ao seu redor. Nós vemos isso em Atos 2,47, o número que ia sendo acrescentado todos os dias à igreja. Por quê? Porque era uma igreja que levava, né, que dava gosto. Né? Eu tenho o costume de dizer assim, o crente Giló e o crente Chuchu. O Giló, se você cozinhar ele com pedra, ele vai passar o gosto com a pedra. O Chuchu, ele só recebe gosto. Se recebe, ele só recebe o gosto de todo mundo que vai ser para a panela junto com ele, vamos assim dizer. Então precisamos pensar nisso. Que tipo de crente nós somos? Giló ou Chuchu? Vamos mais adiante. No livro 500 anos, ali não acho aqui, 500 anos da Reforma Protestante, está escrito, da editora Betel 2017, está assim, clamados, é hora. Encerrando. É hora de clamarmos pela intervenção de Deus. Primeira coisa, precisamos pedir que Deus entre na história junto com a gente. Nós não podemos, lá no início nós falamos que ou o escritor disse, ou o bispo Ides disse que não pode ser feito de qualquer maneira. Nós precisamos do poder de Deus. E neste poder nós contamos com também a participação, obviamente quase que totalitária, de Deus nas nossas tarefas, na nossa obra. Então é hora de nós clamarmos pela intervenção de Deus. É hora também da igreja unir-se em oração e rasgar o coração numa volta sincera e profunda para com Deus. Sincera e profunda para com Deus. Não é meramente rasgar uma roupa como faziam os judeus, mas abrir o coração e que esta abertura seja o que? Sincera, sem máscara, sem esconderijo, sem subterfúgio e profunda para com Deus. Quando nós sabemos que isso realmente acontece por causa da sua extensão, no outro dia ele não volta, o adorador não volta a ser quem ele era, pelo contrário, ele vai ser melhor, como eu disse no início, não melhor do que os outros, mas melhor do que ele era um dia antes, 2, 3, uma semana antes. Por último, diz, é hora também de clamarmos por um avivamento que nos dobre e que nos leve de volta ao altar. Este aqui eu quero encerrar com esta parte, que nos dobre e que nos faça o quê? Nos leve de volta ao altar. Isto com sede de Deus no coração e compromisso com a santidade. E aqui voltar ao altar, eu volto tanto quanto ofertante como sacrifício. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 como se diz, é o texto mor para nós neste sentido. Deixa eu colocar aqui versículos 1 e 2. Pelas compaixões de Deus que apresentei os vossos corpos. Então veja, quem apresenta é o ofertante. Quem é o sacrifício? Vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí quando ele fala sobre a santidade, eu quero colocar o versículo 2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá bom? Então aqui está o ensinamento. Quando nós falamos em voltar ao altar do Senhor, quando no livro 500 anos da Reforma Protestante ele diz que nós devemos voltar, eu tenho que ter esta ideia, que eu sou tanto o ofertante quanto a oferta.